Bem, bom dia, bom dia. Hoje, quinta-feira, 5 de fevereiro. Estou gravando um pouco mais tarde porque esses dias eu não estou dormindo bem. Normalmente eu acordo mais cedo, mas enfim, vai ser mais tarde hoje. Além do mais, eu acredito que hoje, pelo menos nos assets, não vou ter muita probabilidade ao meu favor. Bem, ontem eu tinha explicado que eu gostaria muito de ter visto o preço tocando aqui no final desse Fair Value Gap, nesse down close candle, que eles chamam na baixa do candle da vela, encostasse aqui, respeitasse esse Fair Value Gap e fosse para cima. Olha o que aconteceu. Ele desrespeitou, fechou abaixo e inverteu ele. Então ele fez, em vez de fazer isso, ele inverteu e esse Fair Value Gap ele ficou invertido. Ele se tornou um I Fair Value Gap, que eles chamam, né? Então ele respeitou e fechou um pouquinho para baixo. Isso significa o quê? Vamos ver se ele realmente fechou embaixo. Deixa eu só ver que eu não tinha visto isso antes. Ou ele fechou um pouquinho embaixo, sim. Então significa o quê? Que nós temos aqui um tal do MSS, que eles chamam, né? Do Market Shift, né? Então quer dizer que a probabilidade é que realmente ele respeite isso aqui. A minha gata tá passando na minha frente. Ai, minha gata. Mas então ele respeitou, então muito provavelmente ele tenha uma tendência para baixo. Algo que eu tinha comentado, porque além do mais nós estamos nesse Fair Value Gap grande aqui, e ele tá respeitado. Mas também ele pode fazer o quê? Um ping-pong. Tinha comentado ontem também desse order block semanal. Ele pode fazer um ping-pong até ele decidir onde é que ele tá, onde ele quer ir, no caso, né? Porque muitas pessoas ficaram um pouco em dúvida dessa caída muito brusca dos assets, né? Do ouro e do prata. Mas em relação à análise gráfica, o que eu quero ver? Eu iria fazer alguma coisa quando os 4 horas ele inverter, ele fechar acima disso aqui tudo, tá? Quando ele fechar aqui em cima, é melhor ainda. Quando ele fechar aqui em cima, aí eu vou ver de realmente entrar em continuações. Mas até lá, a probabilidade é que ele vá para baixo, tá bom? Neste exato momento. Vamos ver como que o candle de 4 horas vai fechar daqui a 1h30. Bem, isso também aconteceu a mesma coisa com o prata, né? Tinha até comentado de uma outra operação que talvez seria interessante, acho que entrar aqui, seria uma loss de um jeito ou de outro. Mas é assim a vida, né? Então, seguindo para DXY, eu realmente tinha comentado ontem, né, que nós temos aqui um Fair Value Gap, esse gap aqui no semanal. Só que no diário, a gente viu que o quê? Que ele fechou aqui acima desse do fechamento desse candle aqui de baixa ontem, né? Pelo menos no diário nós temos aqui uma tendência de alta, mas no semanal é uma tendência de baixa, porque ele fechou aqui e estamos respeitando aqui esse gap. E aqui nós temos, né, vários dias que foram se acumulando para cima, ele está realmente segurando essa tendência, e ele pode muito bem fazer isso aqui. Ele pode voltar aqui, tá? Ou aqui, né? Você também pode considerar que a wick, né, disso aqui também seja considerado order block. Então ele vem para cá e de repente almejar tanto aqui ou tanto aqui. Isso é uma maneira de se fazer, que agora não. É uma maneira de se fazer, de se operar, tá bom? Sendo que vai estar contra a tendência semanal, mas é uma maneira, tá bom? E seria um pouco mais arriscado, mas enfim, é uma probabilidade que se tem. Porque ele respeitou muito bem esse Fair Value Gap que eu tinha comentado, né? Ele respeitou isso aqui, veio pra cima. E então eu quero ver um pouquinho como que ele vai se comportar hoje, tanto nos 4 horas e numa hora também. Se ele realmente fechar dentro desse Fair Value, desse order block
aqui ou um pouco mais para cima. Provavelmente eu veja alguma operação quando ele também continuar uma tendência de alta na 1 hora. Então aí eu veria qual que era o par correlacionado, como eles são correlacionados, o dólar, né? Ele está indo, tá com força para cima, então o GBP e o euro, Libra e o euro, eles teriam força para baixo, né? Então eu veria qual que seria naquele momento o par mais com força mais para baixo, então eu entraria nele, ok? Mas isso depende muito do DXY. Por exemplo, o JPY, que é o Yen, ele tá muito bem, mas aí eu vou ver na hora, tá? Mas o que eu vejo como principal mesmo é o dólar. Também lembrando que amanhã nós temos, apesar que eu fiquei sabendo que o governo ele fechou, mas não sei, não, pelo que eu vi aqui tava aberto, mas aqui temos o Employment Change, não, isso é do canadense. Ué, não temos. Então não temos. Não temos, porque normalmente a primeira sexta-feira do mês é que tem o NFP. Mas não temos, então, ok. Então deixa pra lá. Mas é praticamente isso o que eu espero pra hoje. Ok? Tchau, tchau.